Santo. Amém? Irmãos, nós estamos em um texto escrito pelo apóstolo amado João, e o seu evangelho ele foi escrito para a igreja que ele pastoreava, a igreja de Éfeso, tá bom? João, quando ele estava exilado em Patmos, que ele vai escrever o Apocalipse, ele vai escrever para a igreja de Éfeso. Quando ele vai escrever também as suas cartas e o evangelho que leva o seu nome, a intenção de João, irmãos, era dar munição e subsídio para a igreja contra os gnósticos, os falsos mestres, os falsos profetas e os hereges. Então a intenção de João, irmãos, nesse evangelho é trazer uma formação espiritual para a igreja a respeito do Senhor Jesus, trazer para a igreja uma visão de Cristo como sendo o Filho de Deus e Senhor da igreja. Então esse é o propósito do evangelho de João, tá? Dentro do evangelho de João, os irmãos vão conseguir perceber, tem uma das bíblias de estudo que retrata muito bem isso, a Bíblia Thompson de estudo, não sei se você tem, mas a Bíblia Thompson, ela traz cooperador livro. Cada título de Jesus em cada capítulo do Evangelho de João. O primeiro título de Jesus, por exemplo, no capítulo 1 é o Filho de Deus. Por quê? No capítulo 1, João ele vai se preocupar em revelar um Cristo terreno, porém perfeitamente divino, perfeitamente eterno, que antes que houvessem céus e terra, antes que houvesse a criação, ele já existia. Por isso ele vai começar dizendo: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, antes que houvesse o princípio da criação, já havia o Logos vivo, a palavra viva. A palavra viva era quem? Era Metatron. Metatron é o nome de Cristo. Antes dele vir em carne e pisar nessa terra, tem algumas aparições dele no Velho Testamento, antes dele vir na forma humana. E os teólogos, estudiosos da Bíblia, eles costumam atribuir esse nome Metatron a Jesus. Então aqui no Evangelho de João capítulo 1 a gente vai ver um Cristo perfeitamente divino, glorioso, aleluia, cheio de graça, cheio de verdade, aleluia, unigênito de Deus, aquele que manifestou a luz aos homens. O que é a luz, irmãos? Luz no hebraico é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de sabedoria. Cristo veio trazer sabedoria, veio trazer a luz, aleluia, a mente dos homens. Como segundo escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do evangelho. Qual que é a arma de Deus? Para poder reverter a cegueira que o diabo traz, é trazer a palavra, irmãos, é trazer a palavra viva. E quem é a palavra viva? É Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré, perfeitamente homem, aleluia, perfeitamente Deus, cheio de graça, de verdade e unigênito do Pai. Então esse é Jesus em João capítulo 1. Em Jesus no capítulo 2 de João, vocês vão ver ele como Filho do Homem. Porque, irmãos, Filho do Homem é um título que era atribuído a Jesus Cristo, de maneira que identificasse ele com a natureza humana, com os seres humanos, para identificar Cristo com as pessoas, seres humanos, para identificar a sua forma humana. Jesus era chamado de Filho do Homem. E aqui em João 2 que nós lemos, que é o Filho do Homem, aqui nós vamos ver um Cristo, irmãos, não um Cristo eremita, um ermitão. O que é um ermitão? É um cara extremamente religioso que anda afastado do mundo e da sociedade. É um falso conceito de santidade que tem nos dias de hoje, irmãos. Santidade não é isso. Santidade é você se manter puro, imaculado, aleluia, incorruptível no meio de uma geração corrompida e perversa. E aqui em João 2 nós temos um Jesus, aleluia, um Jesus que era uma pessoa sociável, um Jesus que ia a festas, se reunia com a sua mãe, com seus discípulos, com a sua família, e atendia convite. E aqui ele está no casamento. E essa é a introdução dessa mensagem, irmãos. A intenção dessa noite é falar para nós sobre o vinho e o Espírito Santo dentro desse texto. Tem alguns pontos dentro desse
Santo, tá? Então agora eu peço a sua atenção, porque esse sermão não é um sermão textual, é um sermão expositivo. Os tópicos que eu vou apresentar, eles estão dentro do texto, por inferência, mas eles não estão descritos, digamos, de cor e salteado. Eles não estão aqui, literalmente aqui dentro do versículo, tá? Vamos lá, irmãos. A mensagem dessa noite, uma mensagem com a intenção de trazer o Espírito Santo. Aqui a gente vai ver, através do primeiro milagre de Jesus, o cumprimento de uma profecia. E aí você pode me perguntar: Felipe, esse é o primeiro milagre de Jesus, ele não é tão importante, né? Transformar água em vinho. E eu te digo, é tão importante quanto uma ressurreição. Acredite você ou não. Por quê, irmãos? Esse milagre de Cristo, a intenção dele, o propósito dele é revelar algo que ele faria mais para frente. Então agora eu peço toda a sua atenção. Por quê? Porque aqui dentro desse texto eu vou pedir para você prestar atenção em 3 momentos. Primeiro momento, irmãos, início da festa e o curso da festa. Que festa é essa? A festa do casamento. Por que eu estou pedindo para você ter atenção nisso aqui? Porque sendo essa uma mensagem expositiva, eu preciso te falar o que significam os símbolos que a gente vai tratar aqui para você poder entender. Então esse primeiro momento, que é o momento que começa a festa, enquanto está acontecendo a festa, eu quero dizer para você que ela tem uma aplicação. A aplicação dela está lá em Lucas, capítulo 15, verso 7, onde está escrito que há a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Para os homens, irmãos, a festa ela é motivada por uma promoção, por um nascimento, até mesmo um casamento. Tem culturas que celebram até a morte durante uma festa. Os americanos, por exemplo, eles fazem festa durante um momento de luto. Mas aqui eu estou pedindo para você voltar a sua atenção. Por quê? Porque a festa para Deus não é a festa dos homens. Tem muitos homens que até entristecem o seu coração quando alguém se salva, incrivelmente. Porém para Deus não. O motivo para Deus fazer uma festa e haver uma festa no reino dos céus é quando um pecador, irmão, o pecador se arrepende. Ele volta o seu coração, aleluia, ele volta o seu coração para Cristo. Ele rende a sua vida e ele se torna uma nova criatura, irmãos. E isso é o poder de Deus nos homens. Isso é o poder de Deus, irmãos. O poder de Deus não é dom, não é pregar, não é louvar, não é fazer a igreja pular, não é fazer a igreja virar mortal do Espírito Santo. O poder de Deus, aleluia. O poder de Deus, irmãos, é uma alma salva, é a salvação de alma. Então aqui, quero falar para você que esse primeiro momento para Deus, aleluia, para a gente poder entender essa mensagem, a gente precisa entender o quê? Que a festa é a salvação. Enquanto você está festejando no reino dos céus, é porque você é um salvo. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, o momento da aparição do vinho. Por quê? O vinho, irmãos, nos dias de Jesus, havia 2 tipos. Havia um vinho que ele era diluído em água, que é o suco da uva. E havia o vinho fermentado. Qual é o vinho fermentado? O vinho fermentado é aquele vinho que é alcoólico, que causa embriaguez, que deixa uma pessoa bêbada, tá? Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda, havia 2 tipos de vinho nos dias de Jesus. Provavelmente aqui, eles beberam até se fartar. Provavelmente, igual o vinho que havia aqui, que para o mundo é o melhor vinho que tem, é o vinho alcoólico. Para eles, irmãos, vinho que é diluído em água, que não tem álcool, não tem graça. Que é o vinho que nós celebramos aqui na Santa Ceia, vinho que não tem álcool. Então aqui eu preciso que você preste atenção. Por quê? Porque quando o vinho aparece, irmãos, ele aparece por um propósito, irmão Carlos. Por quê? O vinho, ele era o elemento mais importante da festa. O noivo, quando ele ia se casar, na cultura judaica, ele tinha 2 responsabilidades. A primeira, dar um dote, irmão Cláudio, pela esposa, pela noiva. Segunda responsabilidade do noivo, quando vai casar lá em Israel,
tem que arcar com o vinho, a bebida. Quem paga toda a bebida da festa é o noivo. Então aqui nós estamos em um momento que é um momento crucial da festa. Por quê? Porque além desse princípio, o vinho para eles era uma representação da alegria. O vinho representava a alegria, por isso ele estava nas festas. Então, enquanto houvesse vinho na festa, havia alegria. Se o vinho acabasse, acabou o quê? A alegria. Cadê a alegria dessa festa? Acabou. Por quê? Acabou o vinho. E quem é o vinho para nós? O vinho para nós é o Espírito Santo. Porque enquanto estamos celebrando a festa da salvação, aleluia, no reino de Deus, é porque nós temos o Espírito Santo. Mas quando nós o perdemos, a festa chega ao fim, a festa acaba. Então é preciso que você entenda esses momentos. O primeiro, quando a festa começa. Segundo momento, quando o vinho aparece. E o último momento, o fim da festa. Porque a festa podia acabar em dois momentos. Primeiro momento, a festa na cultura judaica chamada de Rupá, que é o casamento, ela podia, irmã Florinda, durar até aproximadamente 7 dias. Imagina, festejar-se uma festa de casamento por pelo menos 7 dias. Aqui, dentro do texto que nós estamos, diz o quê? Que o vinho acabou no terceiro dia. Ou seja, eles beberam tanto que no terceiro dia da festa, a alegria acabou. Irmãos, acabou a alegria de casar, acabou a alegria do casamento, acabou a alegria, porque acabou o vinho. Então é preciso que vocês entendam o quê? Que esse terceiro e último momento, que é o momento do fim da festa, ele pode acontecer em dois momentos. O primeiro, quando essa festa é interrompida porque o vinho acabou antes da hora, ou então porque o estoque do vinho ele foi até onde deveria ir. 7 dias, né? Quando ele dura os 7 dias, é o fim da festa. Se ele acaba antes, também é o fim da festa. Então, o fim da festa aconteceu nesses dois momentos. Amém? Vocês estão comigo? Entenderam os cenários? Vou recapitular para vocês não se perderem. Ó. Primeiro cenário, irmãos, começo da festa, início da festa. Segundo momento, quando aparece o vinho, que é o elemento mais importante da festa, que para nós, a festa da salvação, o Espírito Santo, é o vinho para nós. Aleluia. E o terceiro e último momento, que é o fim da festa. Agora a gente precisa ir para a aplicação sobre o vinho e o casamento. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, já trazer aplicando. Agora a gente já vai trazer a aplicação. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o casamento. Por quê? O casamento, a roupa, ela era diferente do casamento que é na nossa cultura. Amém? Na nossa cultura, há uma cerimônia, o casal consuma o matrimônio, amém? Depois do matrimônio, acontece o quê? A festa. Mas na cultura judaica é diferente, eu preciso chamar a sua atenção para isso, para você poder entender o andar da carruagem dessa mensagem. Na cultura judaica, o que acontecia? Primeiro, eles festejavam. É isso aí, eles festejavam primeiro. Eles começavam festejando. Se o vinho acabasse dentro do tempo normal dele, então, assim que acabou o vinho, o que acontecia? O casal se casava e consumava o matrimônio, amém? Se o vinho acabasse antes, que é o que aconteceu nessa festa, olha o que acontecia. Primeiro eles festejavam, o vinho acabou no terceiro dia. Quando esse vinho acabou, parou uma grande dúvida entre os convidados. Por quê? Porque a liturgia do casamento, ela saiu da curva. Se saísse da curva, o que eles fariam? O que eles tinham que fazer? Se não encontrasse vinho em lugar nenhum, eles teriam que adiantar o casamento. Então acabou o vinho, era consumado o matrimônio pelo casal, amém? E é muito interessante. Por quê? Lá, primeiro entra o noivo, sendo levado por seus pais. Em seguida entra a noiva,
sendo levada por seus pais. E é assim que acontece no casamento lá, tá? Só que eu preciso trazer uma aplicação para você. Por quê? Porque nesse meio tempo, enquanto eles caminhavam até o altar, tanto o noivo quanto a noiva, eles carregavam uma candeia na mão. Quem sabe o que é uma candeia? Uma lamparina. Quem se lembra do Evangelho de Mateus, capítulo 25? A parábola das 10 virgens. Se lembram? Elas estavam esperando o noivo, cada uma com a sua lamparina, a sua candeia, até que a metade delas acabou e não tinham reserva. Mas haviam aquelas que acabou e elas tinham reserva. Isso por quê? Isso por quê? Porque o noivo ia buscar a noiva na casa dele. Quando as 5 virgens loucas, elas não foram buscadas, acabou o azeite delas. Significa o quê? Que a lamparina delas ia se apagar. Imagina as 10 noivas, cada uma esperando o seu noivo. Até que de repente acaba a lamparina, acaba o azeite da lamparina. Se acabasse, irmãos, não aconteceria o casamento. Por quê? Porque na tradição eles deveriam carregar a candeia acesa até o altar. Em Mateus 25 acabaram antes. Então eu preciso que vocês percebam o quê? Que o Espírito Santo, irmãos, ele é o azeite que mantém a nossa candeia acesa. Aleluia. Hoje nós somos casados, nós temos um matrimônio com quem? Um matrimônio com Cristo, irmãos. Não estou falando agora no nosso relacionamento pessoal, matrimonial, humano, físico, não. Agora eu estou falando no espiritual. Por quê? Porque no espiritual, aleluia, nós somos lavados, nós somos remidos e nós somos resgatados pelo nosso noivo, que é Jesus Cristo. Hoje nós somos casados com Ele, aleluia. Quem é que mantém a lamparina, nossa lamparina acesa, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite, o Espírito Santo é a chama que continua ardendo para que esse casamento não morra, aleluia. E eu preciso que você entenda essa questão do casamento. Então isso é a primeira coisa que nós estamos falando agora sobre o vinho e o casamento. Vamos continuar, irmãos. Primeiro sobre o casamento, depois vinho, que simbolizava a alegria no casamento. Aqui tem um fator crucial e muito interessante. Por quê? Porque, como eu já disse, o vinho ele era o elemento principal, primordial da festa, que não podia faltar. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o Espírito Santo, assim como o vinho, ele é o principal agente por produzir em nós o sentimento de alegria pelo casamento. Aleluia. Aquele que está casado com Cristo e é alegre no seu casamento com Cristo, é porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas aquele, aleluia, oh meu Deus, aquele que já está com a sua aliança precisando ser polida, ou então aquele que já entrou no adultério espiritual com Cristo, fora de Cristo, aquele que não tem mais alegria no casamento. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo é o responsável por nutrir esse casamento, por trazer alegria nos nossos corações. A gente vai se alegrar no nosso noivo enquanto nós estivermos no Espírito Santo. Assim como o vinho era, aleluia, ele era elemental na festa. Assim nós precisamos do Espírito Santo para continuar casados com Cristo. Aleluia. Não adianta falarmos sobre o paraíso, pregar as boas novas. Não adianta a gente falar sobre novos céus e nova terra, se nós não falarmos que essa aliança com Ele precisa ser, aleluia, precisa ser nutrida até o fim da nossa jornada. Então aqui, ó, terceiro ponto. Primeiro, nós falamos sobre o casamento. Agora nós falamos sobre o vinho e a alegria. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que produz a alegria no nosso coração, para que a gente fique feliz no nosso casamento com Cristo. Se você começar a sentir falta de alguma coisa, ou se sentir infeliz no seu casamento espiritual com Cristo, é porque está faltando o Espírito Santo.
Aleluia. Clame a Ele. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clame a mim e responder-te-ei. Aleluia. E mostrar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. Aleluia. Se você está infeliz no seu casamento, está pensando em largar tudo com Cristo, está pensando em voltar para trás, voltar para o Egito, como quis fazer Israel, eu te peço, clame pelo Espírito Santo, que Ele vai te devolver a alegria no seu coração. Aleluia. Aleluia. Porque está escrito, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos dá força, irmãos, é a alegria do Senhor, é o fato do Senhor estar alegre. E aquilo que nos traz alegria é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos continuar. Terceiro, falamos que o noivo fornecia o vinho. Além do dote, ele fornecia o vinho e era responsável por garantir todo o vinho da festa. Isso aqui, irmãos, eu quero trazer a aplicação disso. Por quê? Às vezes vocês podem se perguntar se Jesus, de repente, foi sem educação com a mãe dele. Às vezes, se ele foi rude, se ele deu uma má resposta para ela, se ele era mal criado, sem educação. Quero te dizer que essa resposta de Jesus estava vendo. E espiritualmente, ele estava vendo para frente. Ele é onisciente, sabe de tudo. E ele é presciente, sabe de tudo antes de todos. Então preciso que você entenda por quê. Porque aqui tem um fator cultural para Jesus ter dado essa resposta para Maria. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Peço que você preste atenção. Se você ainda não teve esclarecimento a respeito disso, você vai ter agora. Nessa oportunidade você vai ouvir sobre isso. Por quê, irmãos? Porque na cultura judaica, que ficou explícito aqui na fala de Maria, na réplica de Jesus, e também no único momento que o noivo dessa festa vai aparecer. Leia lá no verso 9, se não me engano, vocês vão ver que depois que a água foi transformada em vinho, a água transformada em vinho foi levada ao mestre-sala, que era, digamos, o responsável pelo estoque do vinho, foi levado para ele poder provar se era bom para servir na festa. Eles levam para ele, chega lá, depois de apresentarem para ele, quem que vai aparecer na cena no único momento? O esposo, o noivo dessa festa. É o único momento que ele vai aparecer. Isso tem um significado, irmãos. Tem um significado por quê? Porque primeiro, ele que era o primeiro responsável por fornecer o vinho. Então qualquer coisa que de repente acontecesse, sei lá, uma intoxicação alimentar, pastor Matheus, ou então um envenenamento, diácono Maurício. Imagine grandes casamentos, político, por exemplo. Se acontecesse qualquer coisa, quem seria o responsável? O noivo. Porque ele que deixou servir, vocês estão entendendo? Então aqui é o único momento que esse noivo dessa festa vai aparecer. Só que a resposta de Jesus, ela nos dá uma pista. Por quê? Ela nos dá uma pista, irmãos, porque se Cristo é o noivo da igreja, significa que Cristo é o responsável por fornecer o vinho. Quem é o vinho para nós? O Espírito Santo. Vou voltar se você não entendeu. Eu sei que às vezes precisa pausar, precisa voltar, então nós vimos aqui que para o casamento acontecer, o responsável pelo fornecimento do vinho era o noivo, amém? Quem é o noivo da igreja? Quem é o noivo da igreja? Pode falar em alto e bom tom. Quem que é o noivo da igreja? Se Maria fala para ele, eles não têm mais vinho, sendo presciente, o que Jesus estava entendendo? Mulher, eu não sou o noivo dessa festa. Em outras palavras, ela deveria ter ido cobrar o quem por ter acabado o vinho? O noivo da festa, que só apareceu no verso 9. Ah, Felipe, você ainda não explicou, ainda não entendi o que isso aqui significa. Agora você vai entender. Jesus também respondeu isso por quê? Agora eu vou falar nas minhas palavras para você poder entender. Eu vou conjecturar. Mulher, eu não sou o noivo dessa festa.
Eu sou o noivo da festa que vai acontecer com a minha igreja. A minha mão ela já está separada, ela já é para a minha noiva, que é para a minha igreja. Por isso que Jesus, irmãos, teve um ministério de celibato. Por que celibato? Jesus não casou, não entra nessas histórias que o mundo quer trazer, não, porque Jesus não foi casado. Jesus foi casado sim, foi casado com o quê? Com a obra de Deus, com a sua noiva. Antes dela existir, quem era? A igreja. Então o que Jesus estava dizendo para Maria? Mulher, eu não sou o noivo dessa festa. Eu sou o responsável por fornecer o vinho na festa que eu sou noivo. Em qual festa que eu sou noivo? A festa que eu me caso com a minha igreja, aleluia. Na festa que eu caso com a minha igreja, que eu sou o responsável por fornecer o vinho. E quem é o vinho, irmãos? É o Espírito Santo. Então Jesus, irmãos, ele fornece o vinho que é o Espírito Santo, aleluia. Ele fornece sem medida, sem reserva, sem reserva. Ele continua, aleluia, nos dando o vinho que nós precisamos para essa festa da salvação, que é a que nós celebramos até os dias de hoje. Por isso Jesus dá essa resposta para ela: mulher, que tenho eu contigo? Eu não sou o noivo dessa festa. Você não tem que falar isso para mim, você tem que cobrar o noivo da festa. Ele que é o responsável por fornecer o vinho. Vai lá falar com ele. Mais ou menos isso que ele queria dizer. E no segundo momento, eu sou o responsável por fornecer o vinho no casamento em que eu sou noivo, que é com a minha igreja. E quando é na minha festa que eu sou noivo, que é com a minha igreja, não falta o vinho. É por isso que acontece, aleluia, há 2000 anos atrás acontece o milagre da multiplicação e não falta vinho no nosso casamento com Cristo, aleluia. Isso é muito profundo, irmãos. Quando o Senhor começou a me mostrar isso, eu fiquei maravilhado. Vamos para o seguinte ponto, para a gente poder aplicar. Maria falou para ele que o vinho acabou. O vinho acabou no terceiro dia, como nós dissemos, porque a festa não chegou ao fim. Só que aqui tem uma coisa interessante, porque o que ia acontecer? Ia acabar a festa, cada um ia para sua casa, ia adiantar o casamento. O que estava acontecendo? Pela fala de Maria, eu imagino que todos os convidados que estavam ali ficaram desesperados, sem saber o que ia se suceder, embora já houvesse uma liturgia e um planejamento caso o vinho acabasse, irmãos. Por quê? É como abrir uma empresa, por exemplo. Você não abre uma empresa contando nos dedos o dia que ela vai falir, que ela vai fechar. Vocês estão entendendo? Embora eles tivessem um plano B, caso acabasse o vinho, eles não esperavam que o vinho acabasse. Por quê? Por conta do planejamento. Mas aconteceu nessa festa que o nosso Senhor Jesus estava. E não foi coincidência, foi cristocidência, porque ele estava lá. No dia certo, acabou o vinho antes da hora, e todos ficaram na dúvida. Maria veio falar com ele. Eu imagino que o nosso Senhor, sendo bondoso, irmãos, sendo cheio de compaixão, de graça e de verdade, o que ele faz? Ele multiplica o vinho. E agora eu quero te dar um dado interessante aqui, ó. Versículo de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Agora eu preciso dar uma pausa, por quê? Essas talhas era como se a gente fosse imaginar um barril de 100 litros. Imagine aí, um barril de 100 litros. A Bíblia diz que havia quantas talhas? 6. Então, se haviam 6 talhas, havia espaço para pelo menos 600 litros de vinho para serem servidos no primeiro momento da festa. Só que tem um porém. Continua o versículo, ó. Isso aqui está em peso de medidas, tá? E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Agora eu peço mais uma pausa para você. Por quê? A metreta é como se você... Imagine aí um barril de 40 litros. É a medida de uma metreta, 40 litros. Então, se cada talha levava 3 metretas, e cada talha tinha aproximadamente 100 litros, agora a gente faz uma continha
multiplique 220 por 6. Mas a gente precisa seguir. Esse é um dado curioso. Por quê, irmãos? Porque nesse momento que aparece aqui, ó, é muito curioso porque, além das talhas, que comportava 100 litros, além das metretas, que cada uma levava 40, ainda havia um estoque de vinho, caso o vinho acabasse. E quem que era o responsável por esse vinho? O mestre-sala. Era como se fosse um estoque, o almoxarifado da festa. Quando o vinho acaba, irmãos, Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para ver com o mestre-sala se ainda tem vinho lá dentro? Não. Portanto, se vocês forem ler o texto, vocês vão ver que quando eles vão levar as talhas que Jesus mandou encher lá dentro, a Bíblia não diz que o mestre-sala tirou o vinho de lá de dentro. Pelo contrário, se o vinho acabou, irmãos, acabou o vinho da festa, o que isso significa? Acabou o vinho das talhas, os 600 litros, acabaram o vinho das metretas e acabou o vinho que ficava onde? No mestre-sala. Só que Jesus, agora eu quero abrir um parênteses. Jesus, irmãos, ele não trata de fora para dentro. Jesus, ele trata de dentro para fora. Jesus, irmãos, ele não precisava ir lá no mestre-sala perguntar. Jesus, ele queria tratar ali onde estava acontecendo o problema, porque com Jesus é assim. Com Jesus, irmãos, o problema não dá volta. Com Jesus o problema é resolvido na raiz. E o que aleluia, o que ele mandou fazer? Pega as talhas, todas as talhas com as suas metretas, encham de água. Ele mandou encher de água as 6 talhas e todas as metretas ele mandou encher. Veja que em nenhum momento ele mandou ir lá no mestre-sala pedir mais vinho, ou pedir mais de lá de dentro, ver se tinha lá dentro. Por quê? Porque Jesus ele trata o problema na raiz. O problema estava acontecendo onde? Estava acontecendo lá fora. O problema estava acontecendo no meio da festa, irmãos. Aleluia! E eu preciso abrir outro parênteses aqui, por quê? Porque a nossa festa espiritual, a festa da salvação, ela também passa por problemas. Vai ter dias na sua vida que vai faltar o vinho do Espírito Santo. Aleluia! Situações do seu trabalho, do seu dia a dia, situações, aleluia, emocionais, psicológicas, familiares, tudo isso, irmãos. Se vir no dia que você está sem vinho na festa, você perde a alegria, a festa acaba. Você perde a alegria, a festa acaba. Mas aqui nós estamos no momento que Jesus ele vai tratar o problema. O que vai acontecer? Ele não precisou pedir para o estoque. Ele não precisou. O milagre da multiplicação aconteceu só onde? Só ali, com as talhas e as metretas. Tudo aconteceu ali. Agora vamos lá. Se o vinho acabou, irmãos, e a festa tinha acabado, a gente precisa aplicar. Qual é a aplicação disso? E agora você vai achar curioso. O vinho acabou no 3º dia. Jesus ressuscitou após o 3º dia. Ah, Felipe, coincidência. Não, é cristocidência mesmo. O vinho da festa acabou no 3º dia. Aleluia. Faziam 3 dias que Cristo havia morrido. E os seus discípulos estavam desesperados. Já tinha havido, aleluia, meu Deus. Eles já tinham largado o ministério. Voltaram a pegar as redes. Voltaram a pescar. Sem se preocupar com o dia de amanhã. Teve inclusive 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus andou do lado deles e eles não perceberam. Só perceberam quando ele saiu. Quando ele não estava mais ali. O que eu quero dizer para você? Quero dizer para você, irmãos, que assim como é consumado o casamento, quando a festa acaba, quando o vinho acaba, Jesus ele estava consumando, aleluia, seu ministério, seu casamento com a igreja quando? Quando o vinho, que era o sangue do teu, aleluia, do seu corpo, acabou. Veja, igual como na festa acabou o vinho no 3º dia, com Jesus foi derramado todo o sangue do corpo dele. A Bíblia diz que até a água foi vertida dele, até a água saiu dele, irmãos. E Jesus ele consuma o casamento quando? Quando ele consuma a sua obra na cruz, ele ressuscita ao 3º dia. Aleluia.
Falamos das aplicações, eu já estou encaminhando para o final. Agora a transformação da água em vinho. A transformação da água em vinho. E eu vou concluir aqui essa mensagem, para a gente não delongar muito. Ela tem uma aplicação. Se você abrir, vou até abrir aqui, Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Lembra que eu disse para vocês que esse milagre ele aconteceu para poder anunciar algo que Cristo faria mais à frente? Uma verdade que aconteceria? Vocês lembram disso? Pois bem, esse momento aqui, ó, é quando, aleluia, é quando a nossa vida é transformada. É quando o cenário da nossa vida, irmãos, do reino dos céus, ele muda de cenário. Por quê? Porque o homem segundo Adão, o homem sem Cristo, é um homem pecador e fadado à condenação. Se ele não se arrepender dos seus pecados, aceitar como Cristo como seu único e Salvador, se ele não mudar, aleluia, se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que eu quero dizer, irmãos? O nosso cenário era como? Era como o vermelho escarlate, irmãos. Era como o vermelho que tem uma cor forte, uma cor que marca, uma cor marcante, uma cor ficante, uma cor quente. Aleluia! Não sei se você já se machucou algum dia e derramou sangue em alguma peça de roupa sua, mas se você demora muito para secar, para lavar, essa roupa vai manchar. Aleluia! E assim eram as nossas vestes espirituais diante de Deus. Como eram nossas vestes espirituais diante de Deus? Marcada com sangue. Porque nós, aleluia, em Adão nós morremos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós precisávamos, aleluia, que a luz se manifestasse a nós. Nós precisávamos, aleluia, nós precisávamos que alguém mudasse nossa condição de cenário, alguém que fosse capaz de transformar a nossa natureza. Por quê? Porque na velha aliança, sacrifícios de animais não mudavam a natureza do homem. O homem ofertava, o sacerdote ofertava por ele, orava por ele, mas ele não mudava de natureza. Ainda assim ele seria condenado. E agora na nova aliança, aleluia, na nova aliança, é o sangue de Cristo que te purifica de todos os pecados. É o sangue de Cristo que tem poder na sua vida. É o que tem poder de te transportar das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Mas a gente precisa concluir essa mensagem, irmãos. O pregador, quando começa a falar, uma bênção. É que nem pirulito doce na mão de criança. Esse milagre, irmãos, então essa profecia ela vai acontecer quando? Nós lemos em Isaías. Eram tão vermelhos como a escarlata e se tornaram mais brancos do que a neve. Aleluia. O milagre da multiplicação do vinho, da multiplicação e transformação. Porque além de ser transformado, houve a multiplicação, se você for ler direitinho. O milagre da transformação da água em vinho vai acontecer quando? Quando a natureza do homem é transformada. Quando o homem deixa de ser homem natural, pecador, o homem que anda segundo seu próprio coração, segundo os teus pecados, e ele é, aleluia, ele é transformado. E quando ele é transformado, irmãos, ele é transformado por quem? Pelo Espírito Santo. E a água é outro símbolo do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer com isso? Que a transformação da água em vinho literal aconteceu quando? Aconteceu quando Cristo na cruz do Calvário consumou, quando ele bradou e disse tetelestai, consumado está. Quando ele disse tetelestai, consumado está, do corpo dele são derramados sangue, são derramados
vida, irmãos, ela muda de cenário. Ela é transformada da água em vinho quando nós somos. Aleluia. Quando nós somos tirados dessas trevas e transportados para a maravilhosa luz. Amém? Amém? Guarde essa palavra no seu coração. São as palavras que louvam o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade para agradecer. Meus irmãos, Jesus garante alegria na nossa vida. Se coloque de pé. Jesus não vai deixar acabar a sua alegria. Jesus não vai deixar roubar a sua alegria. Satanás, ele quer nos ver decaído, quer nos ver triste, quer nos ver prostrado, mas o Senhor que nos levanta. Vamos orar a oração da fé, aleluia, para Deus confirmar a bênção e a vitória na sua vida. Domingo, não se esqueça, às 18 horas, 6 horas, o grande culto da Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano.